Estou a sofrer porque não apanho socorro para obter comida. Não apanho nada. Diga-me, mesmo agora estou a sofrer. Ter lenha e comida é difícil. Vieram nos deixar aqui, disseram que iam nos apoiar, mas não estou a ver nenhum apoio, só estamos a viver. Os trabalhadores de Dinsheng, os que saem do assentamento de Mohamuza, não ultrapassam 20. Não é verdade. Deixa de cortar, não é verdade. A empresa não cumpriu com o acordo de empregar todas as famílias, pelo menos um cidadão. Em 2017, teve início o processo de transferência faseada de mais de 2.000 famílias afetadas pelo projeto de exploração de areias pesadas no distrito de Chibuto. Com promessas de emprego e melhores condições de vida, 271 famílias foram retiradas das comunidades de Mabequani, Mudada, Mutsikani, Modumeia e Savene, área concessionada à empresa Dinsheng Minerais, para a comunidade de Moamuza, local disponibilizado pelo governo para o reassentamento. 6 anos após a sua instalação na comunidade de Moamuza, as 271 famílias vivem à margem das boas condições de vida. Olá, seja bem-vindo ao Janela de Integridade. Com a chegada da empresa Dinsheng Minerais em 2014 para a exploração de areias pesadas em Chibuto, o presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou que o empreendimento garantiria o bem-estar das comunidades afetadas. Estão assim reunidas as condições para um empreendimento que se pretende que seja sustentável do ponto de vista ambiental e onde o primado do interesse das comunidades locais prevalece sobre o mero interesse da rentabilidade financeira. Mas a realidade é outra. Ao invés de constituir um bem-estar para as comunidades, a exploração das areias pesadas no distrito de Chibuto é maldição para os agregados reassentados de Mohamuza. Com as condições daqui, estou a sofrer porque não apanho socorro para obter comida. Não apanho nada. Diga-me, mesmo agora estou a sofrer. Ter lenha e comida é difícil. Margret Chauki é uma pessoa com deficiência. Os seus membros inferiores estão paralisados há 30 anos. Com 58 anos de idade, tenta fazer de tudo com vista a garantir um prato de comida para si e sua mãe, que por sinal também é uma pessoa com deficiência. Quanto a Machamba, nós capinamos aqui em casa. Não conseguimos fazer nada em sítios longínquos. Mesmo mamã, onde ela está sentada, só gatinho, é igual a mim. Margret conta que após o término do valor da indemnização, fora a produção caseira para sobreviver, dependem do subsídio do Instituto de Ação Social. Se a mamãe não tiver sido chamada, onde as pessoas idosas recebem para ter dinheiro e possamos comprar comida e luz, se não for isso, morremos à fome sentadas aqui. Mesmo agora, estamos a morrer à fome. Não muito diferente da Margret, Elisa Macaringue é uma idosa de 78 anos. Vive sozinha porque os agregados da sua parentela já não estão entre os vivos. Vieram nos deixar aqui, disseram que iam nos apoiar, mas não estou a ver nenhum apoio, só estamos a viver. Elisa conta o drama diário que passa em Mohamuza. Nós, os idosos, não aguentamos ir a sítios distantes para irmos capinar, só acordamos e sentamos. Capinamos aqui em casa, nestes talhões, mas não apanhamos nada. Eu sofro de dores nos pés. Sem possibilidades para produzir em terras férteis, a nossa entrevistada fica exposta a uma situação complicada. Quanto à alimentação, só estou a desarrascar. Melhora quando há subsídio do INAS, mas no momento não dão. O representante dos reassentados em Mohamuza relata que a população leva cerca de 2 horas a caminho de Moene, região concessionada aos reassentados para a produção.
É longe, é muito longe mesmo. Mas desde 2018, ano em que nós chegamos, em outubro, até agora, muitos de nós já acostumou. Mas só deve se madrugar quando vai se amachar. Mas o coordenador do Gabinete Técnico de Apoio ao Reassentamento refuta as alegações sobre a distância da atual área produtiva comparativamente à das comunidades de origem. Podíamos chegar na zona mineira onde as pessoas foram reassentadas para ver e a distância que percorriam para ir a Machambas do Vale, que até agora ainda vão. Que não há nenhuma diferença desta distância daqui e de lá do ponto de origem. Macuacua esclarece que o desejo da população era de ter as machambas arredores das residências, mas o governo indicou uma área longínqua que constitui desafio à população residente em Muhamuza, principalmente aos idosos. Não tínhamos como dizer que não queríamos. A área produtiva indicada pelo governo, porque não tem outro sítio. A maioria das terras arredores do assentamento já estavam ocupadas. Já estavam ocupadas pelos nativos que viemos lhes encontrar. As suas machambas estão no primeiro vale do Limpopo. É onde capinam os nativos de Muhamuza. Nesse sentido, o coordenador do Gabinete Técnico de Apoio ao Reassentamento acrescentou: Não é fácil chegar, apanhar uma aldeia próxima, com machambas livres para meter outras pessoas. Mas tem uma área de 500 hectares que o governo tem, que era de um regadio nos tempos. Então é essa área que foi indicada. O administrador do distrito de Chibuto considera as reclamações dos beneficiários infundadas, uma vez que participaram em todos os processos consultivos. Não é verdade. Deixa de cortar, não é verdade. O local onde foi assentado, quem escolheu foi os beneficiários. Cada um foi escolher onde queria fazer que eram instalados. Todavia, disse mais. Compreendo o que estou a dizer. As pessoas vivem em Muhamuza e estão a produzir em Muhamuza. Jacinto Maconzo avança que a área produtiva foi eleita para o bem-estar da população reassentada. A produtividade da própria terra é diferente. Lá, na área mineira, são solos arenosos. Aqui é no Vale do Limpopo. São solos argilosos, a produtividade é maior. Porém, o objetivo contrasta com a realidade, violando as alíneas A, B, C e E do artigo 4 do Regulamento sobre o Processo de Reassentamento resultante de atividades econômicas que estabelece. A linha A. Princípio de coesão social. O reassentamento deve garantir a integração social e restaurar o nível de vida dos afetados para um nível melhor. A linha B. Princípios de igualdade social. No processo de reassentamento, todos os afetados têm direito à restauração ou criação de condições iguais ou acima do padrão anterior de vida. A linha C. Princípio de benefício direto. Dar possibilidade aos afetados de se beneficiarem diretamente do empreendimento e dos seus impactos socioeconômicos. A linha D. Princípio de equidade social. Na fixação das populações nas novas zonas, deve-se ter em conta o acesso aos meios de subsistência, serviços sociais e recursos disponíveis. A linha E. Princípio de não alteração de nível de renda. Permitir que os reassentados tenham a possibilidade de restabelecer seu nível anterior de rendimento básico. O advogado Absalom Manjat reitera o preceituado no regulamento. As comunidades locais têm direito a indemnizações pelos reassentamentos a serem realizados. Segundo, têm direito a serem reassentados em lugares que possam permitir a sua subsistência, mantendo-se ou melhorando-se a qualidade de vida que estas populações possam ter comparando com a situação em que anteriormente se encontravam. A distância que separa a área residencial das áreas de produção constitui um desafio para algumas famílias em Muhamuza. Você encontra uma idosa em casa dela
não tem ninguém para viver com ela. Não irá a Machanga, porque não consegue. Por isso, capina em casa. Já a alimentação e a convivência tem sido muito difícil. Temos agregados com idosos nessa situação, mas não se faz nada pelos idosos. A população idosa que reside na zona de reassentamento em Mohamuza sente a falta das suas terras de origem. Cada pronunciamento dos entrevistados constitui uma prova do desejo em voltar a ver o pôr do sol a partir das comunidades de Mabequani, Mudada, Mudumeia, Mutsikwani e Savene. Akamdumeya ni masimu rima mahini hinkwaswo nga choti nchumu nkaka mtsumbula yini hinkwaswo timbaweni swi huma. Enquanto Margrethe e Elise pensam em como adquirir uma nova terra e em estratégias de sobrevivência ao retornar às terras de origem, Isaías Mboweni retornou a Mudumeia, sua comunidade natal, devido às condições de Mohamuza. Eu recebi as chaves de uma casa. Quando fui na outra casa, não gostei dela. Pedi a eles para que me trocassem a casa porque não gostei. E eles disseram, já mudaste. Se não quiseres a casa, melhor que o próprio chinês, o Chan, disse a mim em português. Se não quer casa, deixam ele lá de ficar lá. Apesar de ter retornado às terras que lhe viram a nascer, Mboweni vive inseguro, porque a sua residência faz parte da área concessionada a Dinsheng Minerais. A minha vida não anda. A minha casa, do jeito como eu fiz a fundação, projetei aumentar aos poucos. Porque sou pobre, mas desde que apareceu a mineradora, eu já não consigo avançar. Estou parado, porque um dia desses ainda podem aparecer e dizerem sai. Uma vez que eles não perguntam, não negociam consigo, senão chegarão e dirão sai. Enquanto já fiz outras coisas, atendendo que já não pagam nada. Para garantir a satisfação das necessidades básicas das famílias reassentadas, o Plano de Reassentamento de 2016 preconiza que pelo menos uma pessoa em cada família reassentada em Mohamuza deve ser empregue pela mineradora. Facto que tem sido ignorado pela empresa. Neste momento, a empresa não cumpriu com o acordo, ou seja, com o que está no contrato, de empregar de todas as famílias, pelo menos um cidadão. O representante dos reassentados em Mohamuza aponta as causas que estão por detrás do incumprimento desta cláusula. Já não funciona nenhuma diretriz do plano de reassentamento acordado em 2016. Em cada empresa onde há trabalhadores, existe um local chamado recursos humanos, mas ali, do meu ponto de vista, não tem esse departamento. Ali, cada um contrata quem quer, dos trabalhadores da Dinsheng. Os que saem do reassentamento de Mohamuza não ultrapassam 20. O Media Lab contactou a mineradora e as entidades governamentais locais para perceber o que está a ser feito em prol do bem-estar social e econômico dos reassentados. Mas os seus posicionamentos refutam os argumentos da população reassentada. I've built a special area, about 500 villas for local residents. As you can see, this area, 800 job opportunities for local residents. Além disso, o administrador do distrito de Chibuto referenciou algumas oportunidades criadas pela Dinsheng Minerais para beneficiar os reassentados em Mohamuza. Dos 542 postos de emprego, né, que temos lá, mais de 280 são nativos locais. E quem fornece são os secretários dos bairros. E disse mais. Obviamente, nós estamos a falar de um processo que reassentou-se mais de 2.000 famílias. Pouco a pouco as pessoas vão estando lá.
a trabalhar. Não é possível, meu querido, 2.000 tal famílias serem emprego numa empresa. Mediante os fatos, as condições dos reassentados em Moahamusa violam os princípios plasmados no artigo 4 do Regulamento sobre o processo de reassentamento resultante de atividades econômicas. Fazendo uma avaliação entre o que vem preconizado no artigo anteriormente citado e a realidade local, verifica-se uma discrepância. Volvidos 6 anos, os reassentados ainda vivem em talhões habitacionais com uma área inferior a 800 metros quadrados, a falta de mercados, lojas, centros infantis, locais de lazer, de prática de desporto, recreação e de programas de geração de renda, conforme o estabelecido no Plano de Reassentamento de 2016. É de lei o restabelecimento do padrão de vida igual ou superior ao anterior e de ter um espaço para praticar as atividades de subsistência. O Janela de Integridade vai observar uma breve pausa. Não saia daí, até já. A politização é uma das principais barreiras para o sucesso das empresas públicas. As empresas estão mergulhadas no ambiente político. Elas estão sendo geridas para atender determinado interesse político. Riscos fiscais para o Estado moçambicano, oportunidades e desafios do setor empresarial. É o tema para o videocast desta semana com Gift Senalo. Aumenta o consumo de drogas no país, um fenômeno que atinge maioritariamente adolescentes e jovens. Acompanhe a seguir o desenrolar dessa matéria. Consumir drogas em Moçambique nunca foi tão fácil e os dados apresentados pelo Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga provam-no. Em 2020, o país registrou 9.700 casos de toxicodependência. Em 2021, o país registrou cerca de 11.000 casos de toxicodependência, um aumento de 14% em um ano. Já em 2022, o país registrou 15.000 casos, desta vez um aumento de 17%. Estes números são assustadores, não é verdade? Sim, e devem-se à existência de uma rota de tráfico de drogas no país. Segundo a Iniciativa Global contra Crime Organizado Transnacional, Moçambique é uma das plataformas mais importantes no tráfico de drogas, pois as vias marítimas, especialmente os portos, servem de corredor da droga, que provém da Ásia e América Latina, com destino para a África do Sul e posteriormente para o continente europeu. Segundo afirmou a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, no Informe Anual 2022, apesar dos narcotraficantes usarem Moçambique como corredor da droga, existe uma quantidade que permanece no país e é comercializada no mercado nacional. Normalmente a droga segue percurso para o norte do país, nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. Em Cabo Delgado, a droga encontra a porta de entrada nos distritos de Pemba, Palma e Mocimboa da Praia. Já em Nampula, a droga encontra a porta de entrada nos distritos de Angoche, Mussoril, Moma, Nacala e Ilha de Moçambique. A droga encontra igualmente porta de entrada no centro do país, através das províncias da Zambésia e Sofala. Mas não é só a via marítima que está frágil. Para isso, só nos precisamos recordar dos mais de 130 kg de cocaína e os mais de 300 kg de cannabis sativa, vulgo suruma, que foram encontrados e incinerados no ano passado na província de Inhambane e entraram pelo país via terrestre. Neste jogo todo, sofrem mais os adolescentes e jovens, que são a maioria no país e, por sinal, os mais frágeis. Só para termos uma noção, em 2021 foram assistidos com auxílio de pais e encarregados de educação 30 adolescentes e jovens que se quiseram ver livres das drogas. Já em 2022 foram assistidos cerca de 171 casos, um aumento de mais de 100%.
Esta situação torna urgente a tomada de medidas para o fortalecimento da segurança portuária, por sinal, a principal porta de entrada de drogas no país. Acompanhe a seguir o que significa a estagnação no processo de instalação da Alta Autoridade da Indústria Extrativa em Moçambique, um órgão que, apesar de ter sido legalmente criado em 2014 no âmbito da Lei de Minas, até hoje não temos o mesmo estabelecido. A Assembleia da República criou, através da Lei de Minas, a Alta Autoridade da Indústria Extrativa, uma entidade que deveria ser estabelecida pelo governo no prazo de 12 meses após a publicação da lei. Numa disposição atípica, a lei deixa para o governo a definição de um enquadramento legal, incluindo competências, composição e mecanismo de designação dos seus membros. No entanto, apesar da Alta Autoridade da Indústria Extrativa ter sido legalmente criada, ainda não foi regulamentada conforme a própria lei prevê. E o governo continua adiando a instalação deste órgão que, pela força da Lei de Minas, deveria ter entrado em funcionamento em agosto de 2015. A falta de implementação desta entidade ocorre num contexto em que a boa governação do setor extrativo, na perspectiva do Estado detentor de recursos, pressupõe o reforço da capacidade institucional para, entre outros, reduzir os riscos que, em paralelo com os contratos altamente favoráveis e obrigações fiscais generosas, retardam a chegada de receita substancial para os cofres do Estado. A Alta Autoridade da Indústria Extrativa seria parte do reforço da capacidade institucional do Estado, estando na monitoria, fiscalização e auditoria às empresas que exploram os recursos minerais existentes em Moçambique. O que significa ter a Alta Autoridade da Indústria Extrativa nos moldes estabelecidos na Lei de Minas? A disposição atual da lei prevê que a Alta Autoridade da Indústria Extrativa preste contas ao Conselho de Ministros, sendo o mesmo Conselho que atribui competências, define a sua composição e mecanismo de designação dos seus membros. Organizações da sociedade civil defendem a ideia de que o melhor seria dispor que a Alta Autoridade da Indústria Extrativa preste contas ao Parlamento, de modo a evitar possíveis conflitos de interesse e assegurar que esta tenha autonomia funcional em relação aos órgãos centrais e locais do Estado. O que significa não ter a Alta Autoridade da Indústria Extrativa estabelecida? Segundo a edição número 11/2015 de agosto, publicada pelo Centro de Integridade Pública, a Alta Autoridade da Indústria Extrativa seria a entidade que, entre outras atividades, se ocuparia de realizar uma sindicância nos projetos extrativos, ajudando o Estado a obter receitas de exploração dos recursos, detectando tentativas de evasão fiscal por parte das empresas, ajudar a prevenir conflitos de interesse e corrupção por parte do poder público e exercer monitoria na utilização dos recursos provenientes da indústria extrativa. Chegamos ao fim de mais uma edição do Janela de Integridade. Não se esqueça de seguir os nossos conteúdos nas plataformas digitais do Media Lab. Fique bem, até a próxima.